Caiu o sinal, né? Vamos lá, Vitor. Você estava contando que aos 11 anos você já começou a trabalhar. E para quem chegou depois desse sinal que caiu aí, né, vou começar do zero aqui, né? Apresentando hoje mais um episódio do Gestão do Zero, esse projeto que a Somos leva à frente para poder transmitir um pouco de experiência e conhecimento desses tantos anos que a gente está atuando aí no mercado, para poder formar novos empreendedores, empreendedores com mais capacidade administrativa. E hoje nós estamos recebendo o Vitor da Tudo Varejo. O Vitor é um cara da mais alta competência e de uma experiência larga. Ele estava começando a falar lá desde os 11 anos de idade e se ele for falar tudo aí, a live vai ficar só na apresentação dele, porque o cara tem muita experiência. Vai lá, Vitor. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite aí. Se tiver uma queda aí, mas vamos lá de novo, né, Paulo? Então, assim, eu vou resumindo aqui para a turma que não me conhece. Eu tentei fazer para não falar de todas as etapas, assim, a minha trajetória ela foi somada, falando assim, sempre trabalhando com comercial, tecnologia e com foco em sistemas, ERP. Hoje, assim, os últimos 10 anos com foco muito grande no varejo alimentício. Então, como eu brinquei, né, com 11 anos estava vendendo picolé. Aí foi passando por empresas, e rodei o estado de Minas Gerais por mais de 10 anos, e representando as principais software houses com segmento aí, principalmente em supermercados, né? Aí atende padaria, hortifruti, açougue, que são ali os departamentos, mas o que a gente vem para trazer aqui hoje, eu acho que a ideia que o Paulinho fez esse convite foi exatamente essa, de tentar falar um pouco aí da história do varejo, da forma mais simples possível, e o que aconteceu, o que nós estamos vivendo e quais são as tendências aí do que nós temos pela frente, né, Paulo? E aí eu fico imaginando, né, com toda essa bagagem, essa trajetória aí pelo varejo, eu costumo dizer que nas décadas que eu tenho à frente de empresa de software, a gente já conheceu milhares de formas de fazer gestão com milhares de empreendedores diferentes, né? A maioria traça a sua gestão de uma forma linear, sem muita novidade, e tem outras tantas pessoas que fazem muita diferença. Eu fico imaginando aí a experiência que você tem, né? O quantas vezes você se deparou aí para trabalhar junto de empreendedores que faziam muita diferença, né? E aí, cara, a primeira pergunta que eu tenho para você, como é que é essa questão do processo comercial no varejo? Como é que desenrolou, né? Como é que você vê essa evolução do varejo desde lá atrás e tudo que a gente está vivendo nesse momento? Quando você até tinha me feito o convite, eu tive a curiosidade até de pesquisar um pouquinho mais para entender, assim, né, como que era, né, assim, desde a origem. Na origem, a gente chegou a entender
E o varejo ele ficou 50 anos quando ele chegou no Brasil lá, né, por volta de 1900. E ele já voltou com uma estrutura, ele já chegou com uma estrutura completamente dependente do balconista ali. Então, a pessoa que estava atrás do balcão, ela fazia todo o processo. Então, eram balcões grandes, com prateleiras, e o cliente chegava, escolhia, solicitava o que ele queria, e o balconista fazia todo o atendimento, né? Então, a título de curiosidade, tá, pessoal, que eu estou trazendo, que eu achei interessante. E por volta aí de 1950, no Brasil, os Estados Unidos, com a crise de 29, ele já começou a trabalhar o autosserviço. E esse modelo veio chegar no Brasil aí por volta de 1950. E ficou bem popular. Aí que começaram a fazer o autoatendimento. Então, o cliente começou a entrar para dentro da loja, pegar o que precisava e passar, vamos dizer assim, no caixa, né? No modelo de caixa da época. Só que sem o uso de tecnologia. Então, eu só estou fazendo esse paralelo para a gente entender que, por mais que nós estamos falando aí de, né, quantos anos nós estamos falando, e o varejo ele ficou muito tempo, ele não evoluiu na mesma velocidade, né, por exemplo, da indústria, né? Então, hoje, onde a gente está pegando, né, nesse questionamento que o Paulo fez, assim, né, como que a gente enxerga que começou o processo comercial no varejo e com as tecnologias chegando, né, nós começamos a informatizar, a desenvolver cada vez mais o varejo nos últimos anos. Com a chegada aí do comércio eletrônico, potencializou-se isso, ele foi evoluindo de uma forma gradativa e com a pandemia, né, o varejo ele deu um gás, ele deu um boom por questões de sobrevivência, né? Então a gente fala Ô, Vitor, mas aí então é como se a gente dissesse que há bem pouco tempo atrás, não é tanto tempo, né? Você falou que em 1929 vinha lá dos Estados Unidos a questão do autoatendimento, e demorou até 1950 e tantos para a gente começar a trabalhar assim. A tecnologia faz muita diferença. Hoje as coisas acontecem no outro lado do mundo e acontece bem rapidamente para a gente. Mas quando se descobriu o comércio eletrônico, foi como se o empresário, o empreendedor, o balconista pulasse o balcão e começasse agora a ter um outro canal para poder colocar o seu produto no mercado. Exatamente. A gente hoje, se a gente for pegar os grandes players, né? A gente tem até um grande modelo aqui no Brasil, que foi a primeira, a Magazine Luiza, por volta aí de 1995. Ela foi teve coragem, saiu na frente, né, por todas as limitações que a gente tinha lá com relação à conexão, velocidade, estrutura, né? E curiosamente, a Magazine Luiza ela começou antes da própria Amazon, né, que é a grande referência que a gente tem hoje de comércio eletrônico. Mas no modelo que a gente fala, né, que é a diferença. Qual que é a diferença que a gente trata de o e-commerce, né, com a transformação digital e do e-commerce? Você está falando assim, por exemplo, o varejista, ele pulou o balcão, beleza? Mas, assim, o conceito, quando começou no momento, por exemplo, da Magazine Luiza, era um conceito de loja virtual, que era vitrine, né? Então, se você não tinha um comércio. Então, essa evolução foi proporcionada até mesmo pela a internet conseguindo entregar uma velocidade melhor, uma qualidade melhor de conexão, e conseguimos fazer essa evolução toda aí para proporcionar esse novo canal. Então, essa diferenciação é importante a gente tentar pegar um parâmetro de diferenciar um pouquinho assim, né? Que muitos acham que vender online
ele já está participando dessa evolução porque ele está vendendo pelo WhatsApp. Mas o e-commerce, o WhatsApp, eles são apenas um canal de tudo que Uhum. de tudo que veio acontecendo para a gente falar de transformação digital. Acho que transformação digital, se a gente for pegar por segmento, se a gente for pegar por... São várias formas da gente tratar, eu acho que nós nunca vamos parar de falar de transformação digital. Então, no varejo, no momento, a gente pode destacar alguns pontos, mas ela sempre vai ser uma constância, ela vai estar sempre mudando e trazendo novos recursos e novas ferramentas para a gente, né? Mas esses canais que apareceram de venda, né? A gente poder ser até mais claro. O canal principal até certo momento da vida do empreendedor, do varejista, era a porta da loja. Abre a porta, entra o cliente, no autosserviço atendido pelo balconista, ali era o principal canal de venda. E aí surgem outros canais, um deles é o comércio eletrônico, e surge também a pandemia. Você acha que a pandemia ela teve um peso muito grande na evolução do que a gente vê hoje, constata hoje como varejo, seus múltiplos canais? Com certeza, Paulinho. Eu acho que ela, assim, ela potencializou muito, foi exponencial, né? Muitas empresas que não adotaram o canal digital, né, se eles não conseguiram romper a crise, eles tiveram muita dificuldade e fez com que o empreendedor, né, o empresário, ele se adaptasse de uma forma muito rápida. Em projetos que seriam de 5 anos, o pessoal teve que fazer em 6 meses. Mas começaram a aparecer as dificuldades aí nesse tempo, né? Assim, porque as empresas elas saíram praticamente da ausência digital, se a gente for falar, e tiveram que ficar online para fazer os atendimentos. Falando com foco em varejo, principalmente, nós vimos todo mundo divulgando o número de WhatsApp, porque as pessoas não saíam de casa, tinham que receber o delivery, e aí apareceram várias dificuldades no pós disso aí, porque a venda é o pedido chega, mas tudo que está por trás disso, né, não estava preparado para fazer. Esse processo não estava pronto, não foi desenhado, ele foi meio que emergencial, né? Então, Entendi. a pandemia, ela potencializou, mas ao mesmo tempo ela fez com que crescesse de uma forma não organizada pela pouco tempo que teve que se fazer um projeto que teria que ser a longo prazo, né? Eu acho que esse é mais ou menos o resumo, assim. Ela fez a É, urgência aumentar e todo mundo teve que se virar e achar o seu canal ali para conseguir atender o seu cliente. acho que a pandemia colocou para grande parte dos empresários numa máxima que fala que feito é melhor que perfeito. Né? Não tem outro jeito. Não pode abrir, vai ter que inaugurar o canal do delivery aqui, o canal WhatsApp, e ali eu vou vender. Tem automação? Não, não tem automação, é aqui no dedo mesmo. Nós vamos dar um jeito nisso. E aí mostrou também a capacidade do brasileiro, eu acho que o mundo inteiro conseguiu fazer isso, mas como o Brasil não é um país muito desenvolvido e com recursos para bancar a nossa população num momento tão difícil igual esse, coube a cada um de nós evoluir, né? E aí fizeram, mesmo que não perfeito, e sedimentou, porque os canais que apareceram para a gente na pandemia continuam fortes, né? Exatamente. Sim, a gente falando de canal, né, até pegando, voltando um pouquinho na questão assim, né, o e-commerce, que para muitos, você ter uma loja virtual, você já está fazendo, você já está no processo de transformação digital, novamente o e-commerce, ele é apenas um canal, né? Se a gente Qual for que é a falar no diferença entre o e-commerce e a transformação digital? Não, eu vou tentar te passar um pouquinho assim, de algumas oportunidades e algumas
alguns pontos, né, que tem que ser tratado na transformação digital para a gente conseguir entender que é muito mais do que um simples e-commerce, né? Então, assim, a transformação digital, ela fez com que as empresas trabalhassem a presença digital, criar a imagem dela digital, né? E possibilitou para essas empresas elas serem multicanais. Como nós estamos falando, o e-commerce é um canal. E o que, além de ser multicanal, ela consegue absorver dados, né? Nós estamos na era dos dados, né? Que a gente fala que é o que vale hoje, vale os dados. Então, no mundo digital, proporcionou o varejo a conseguir, como é que a gente fala, trabalhar melhor esses dados, né? Então, eles conseguiram também possibilitar novas experiências para o cliente. Então, o cliente ele passou a ter a experiência de compra da loja física, ele passou a ter a experiência de compra do aplicativo, ele passou a ter a experiência de compra do e-commerce, ele passou a ter a experiência de compra de fazer o que eles chamam de pick-up, que você está no seu trabalho, você pega o aplicativo lá do varejista, faz o seu pedido, paga pelo cartão de crédito no seu celular, agenda o horário que você vai passar para pegar, você só passa para o carro, pega, tá pago, tá separado numa box, com o usuário e senha, vai liberar, pôs no carro e foi embora. Então, assim, são canais e experiências de compra. Você consegue também criar indicadores de negócio, porque você gerou os números, né? Você gerou informação numa base e você vai conseguir fazer tomada de decisão em cima disso, né? Isso tudo com a tecnologia no centro do negócio. Então tem que pensar que a tecnologia ela vai te apoiar em todos esses processos e vai conseguir te gerar o varejista, ele vai conseguir, além de melhorar a experiência do cliente dele, ele vai conseguir entender cada vez mais o hábito de consumo do cliente. Então, a transformação digital, ela não é simplesmente colocou a loja online e vamos vender. Ela é muito mais do que isso. Eu acho que Entendi. esse é o principal recado que a gente poderia trazer, é saber que assim, são N oportunidades que existem, não somente ficar preso em ser digital, é vender pelo WhatsApp, é vender pelo e-commerce. Nós temos muitas outras formas, muitos outros caminhos aí que a gente consegue percorrer. Quando você fala trazer a tecnologia para o centro do negócio, né? Tudo a partir da tecnologia. Eu fico vendo, e talvez fazendo aqui uma analogia, talvez não pertinente, mas o que vem à mente agora é assim. Quando você digita no Google que você quer comprar um Jeep, e aí aparece Jeep para você em tudo quanto Vai é, atrás de né? você. É um remarketing, né? Remarketing. Ah, é trazer o remarketing para a loja física, né? Você trabalhar dados, transformar dados em informações, entender o hábito de consumo, que hora que ele compra, o que ele gosta de comprar, se ele compra carne, o que mais que ele leva, se ele compra iogurte, o que mais que ele leva, se ele está comprando fralda, ele tem uma criança em casa, né? Uma fralda infantil, vamos dizer assim. Trazer essa tecnologia que você já percebe no mercado eletrônico de verdade, né? Esse algoritmo que entende mais de você do que você mesmo, para dentro do varejo. E aí você entender, e até uma tentativa de muitos varejos aí de fazer isso, ou pelo menos um degrauzinho disso, é a gente informando o CPF aí nos caixas de supermercado, farmácias e tudo mais, né? Isso aí tem muito a ver com essa questão de conhecer o hábito de consumo do cliente, né? Exatamente. Paulinho. Qual que é a dificuldade, né, que a gente fala aí do supermercadista, do varejista? No olho, ele sabe quem mora na região, quem vai todo dia, né, mais ou menos o que a pessoa compra, mas é impossível de saber um viajante, é impossível dele controlar o que está sendo vendido, qual o ticket médio por cliente, fazer uma promoção exclusiva para esse cliente no celular dele. Então nós já estamos vivendo isso com muita frequência nesses super apps aí, o iFood,
Uber. Se você fica um período sem utilizar esses aplicativos, eles começam a te mandar cupom, né? Eles sabem a sua frequência, o seu hábito, tem uma inteligência por trás. Então, quando você se identifica, que seja pelo e-commerce, que seja no caixa do supermercado, para você ter o benefício, preço 1, preço 2, que é muito, que eles fazem muito, né? O preço de desconto, para você baixar o app e utilizar. Em cima disso, essas são absorvidas e trabalhadas para que aumente seu ticket médio e aí o volume de vendas do supermercadista. É isso que as grandes redes vêm fazendo. E a nossa ideia aqui, principalmente, né, eu trabalho muito com o pequeno e médio varejista, é tentar mostrar esse cenário e tentar trazer aqui, né, algumas dicas e soluções para o dia a dia deles, assim, o que tem, que está acessível, que é fácil, que eles consigam entrar também aí nesse ritmo, né? Ô Vitor, e você falando sobre isso, me surge aqui uma experiência também, né, de empresário de automação, de tecnologia. A grande maioria das empresas e empresários do pequeno negócio, aí eu estou dizendo da microempresa, da pequena empresa, não nem dos médios, né? E que a gente vê que é muito natural e cultural do segmento é a falta de informação, é a falta de dados. Aí é muito comum você ver, constatar que a maioria dos empresários utilizam um software de automação para cumprir obrigações fiscais. Mas pequena parte deles utiliza o software para criar uma base de dados consistente, para entender como o seu mercado funciona, como o seu público funciona. E aí eu fico imaginando, né? Se é esse pequeno varejista que vai ter que concorrer com a internet, que sabe tudo a respeito do comportamento consumidor do seu cliente, que tem um contato diário, full time praticamente com o seu consumidor, né? Você recebe o tempo inteiro oferta. O cara gosta muito de viajar. Toda hora o hotel urbano coloca uma promoção para ele. A Gol coloca uma promoção. A TAM coloca uma promoção. Se você não viaja muito, esses caras não te mandam. Mas para quem viaja muito, manda. Então eu fico imaginando. Se tá difícil trabalhar esses pequenininhos, trabalhar aqui, atendendo ali na porta, não sei o que mais e tal, sem informação, como é que eles vão conseguir entrar e concorrer com esse mercado que disputa, né, disputa o mercado com eles, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo para que esses empresários possam evoluir digitalmente, eles terem dados, dar valor em ter informação, informação consistente e informação que possa te subsidiar na tomada de decisão. Não parar de tentar vender para o cara, para o consumidor. Você vê mais algumas, tem muitas, né? Quantas outras dificuldades você vê que esse pequeno varejista vai enfrentar para evoluir digitalmente? Então, eu acredito assim, a primeira é definir quais são os canais que eles vão atuar, né? Então, será que de repente vai ser pelo super app? Vai colocar a loja dele no iFood? Tem os prós e os contras que nós vamos tratar. Será que ele vai fazer um app próprio? Será que ele vai fazer um e-commerce, um WhatsApp, um bot ali no WhatsApp, um robozinho? Ele vai trabalhar no Instagram? Vai depender da estratégia, né? Então, assim, nós já estamos falando aqui de vários canais, várias formas que ele pode começar a fazer essa tratativa, né? Como que ele vai fazer essa coleta de dados, né? De nada adianta a gente ter aquele volume de dados e não conseguir utilizar aquele volume para nada. Então, os dados organizados, eles têm que ser bem estruturados para gerar tomada de decisão. Ao mesmo tempo que nós estamos passando aí pela a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ponto de atenção, que eles vão ter dificuldade, né? E um ponto principal, Paulo, que eu vejo assim, de dificuldade que eles vão ter para a gente passar algumas outras facilidades, mas a dificuldade maior que
eu vi o supermercadista, principalmente no momento da pandemia, foi com a logística. Então, nós estamos falando de colocar a loja online, de disponibilizar o produto para o cliente comprar, para ele receber em casa, ótimo, legal demais. Mas, por exemplo, como que esse pedido vai chegar? Esse pedido vai chegar com a mesma descrição que está no sistema da loja? Esse produto que está chegando na loja, eu tenho ele em estoque? Né? O cliente, a rota de entrega, de logística de entrega, eu estou fazendo uma rota organizada para não ter que ficar indo e voltando no mesmo lugar, só gerando, gastando tempo, dinheiro, combustível, né? Então, assim, essas são as dificuldades que o pequeno ele enxergou quando ele colocou a loja dele para vender online. Então, o pedido começou a chegar. Mas depois do pedido chegar, como isso não tinha sido estruturado, o que eu acompanhei no dia a dia no mercado, e ainda acontece, é que o pequeno e médio, ele continua vendendo, recebendo lista no WhatsApp dele, batendo lista com o cliente pede uma Coca-Cola e tem que perguntar se é de 2 litros, se é de 1,5 litro. Aí o cliente pede lá um hortifruti, pede 1 quilo, e como é que você vai mandar 1 quilo certinho? Veio faltando tantas gramas, passou. Então, assim, essas foram as dificuldades que aconteceram de ter que entrar rapidamente, né? Mas, e outra questão que contou também, a questão da mão de obra, né? A mão de obra, essas ferramentas por si só, a tecnologia sozinha, ela não faz o processo. Então, a mão de obra também é uma dificuldade. E eu acho que, em cima disso, assim, são as principais dificuldades, que é fazer o digital, né? Que todo mundo fala, é o físico com o digital. Fazer os dois conversar. Operação mista, né? É uma operação mista que o pessoal teve que trocar o pneu com o carro andando. Então, É, as eu dores fico. ficaram maiores com o tempo e agora começaram a enxergar que a gente precisa de fazer as tratativas, né? E acho que os principais pontos que eu particularmente acompanhei no dia a dia foram essas dificuldades foi entendendo, foi no meio do caminho, foi descobrindo cada dia uma coisa nova e tem que ir tratando, tem que ir buscando solução. Eu fico pensando aqui que a gente está no meio de uma revolução tecnológica, né? Nós, brasileiros e muitos cidadãos e empresários de países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos, a gente não teve a oportunidade, por exemplo, que o europeu, o americano teve, né? Quando surgiu a pandemia, eles já tinham o autoatendimento, como é que chama o check-out autônomo? Self, O self-checkout, self, né? isso. Em 2014, eu tive na França, você comprava já via internet e retirava na loja. Para eles, houve um processo de amadurecimento, de uma tecnologia para outra, de uma outra para outra, e foi evoluindo. E quando o comércio eletrônico chegou para valer, principalmente com a pandemia, eles já tinham uma base cultural, tecnológica. No Brasil, talvez isso é muito mais complicado, porque de uma hora para outra você teve que colocar a tecnologia para funcionar. E talvez internamente a gente, empresário, ainda não absorveu essa importante informação, essa valiosíssima informação que sem tecnologia não vai mais, né? E que essa mesma tecnologia que traz para você grandes desafios para o varejista, grandes desafios, ela também traz muitas oportunidades. Não é isso, Vitor? Exatamente, exatamente. E assim, são várias ferramentas hoje, né? Hoje tem ferramenta para atender o varejista pequeno, médio, grande porte. Então, alguns principais pontos que a gente pode tratar são, por exemplo, os clientes que não compram na sua região, né, para o varejista.
ele consegue, como operação online, atingir outras regiões sem necessidade de criar uma nova loja, né? Então, ele deixa de ter a necessidade de ter uma nova loja física, o investimento de uma nova loja física, e investir em logística, né, e estrutura para conseguir fazer esse processo que nós falamos que não é fácil. Ele consegue agregar valor para o cliente, né, até como nós já falamos, fornecendo vários canais. Então, o cliente ele consegue optar pelo canal que ele tenha uma maior facilidade. Ele pode optar pelo canal que ele se identificar melhor, que pode ser pode ser uma compra pelo bot no WhatsApp, pode ser pelo e-commerce. Então, o que ele tiver mais facilidade, ele consegue aí, se identificar melhor. Criar clube de vantagens, né? Então, vocês conseguem também, vão conseguir criar clubes de vantagens de fidelização, fazendo descontos exclusivos. Isso é muito importante. Eu peguei um caso não me recordo se foi na Superminas, o cara explicando a questão das vantagens aí dessas ferramentas. Por exemplo, no final do ano, o supermercado vai sortear uma moto. Então, quem comprar acima de tantos reais, preenche o cupomzinho ali, deixa na urna para comprar para ganhar a moto. E o pessoal da cidade que compra toda semana, vai colocando cupom e passa um viajante lá e compra os 50 reais do cupom, põe lá e ganha a moto. Então o cara nem é cliente, estava lá um dia, fez o sorteio, o cara ganhou a moto. Então essas ferramentas que estão chegando, essas plataformas de CRM, elas estão chegando justamente para ter essa justiça de você premiar quem realmente consome, quem realmente faz parte do seu dia a dia, tem ali um ticket médio bacana, é o seu cliente. Então, essa é um dos benefícios que o varejista consegue ter, além de entender o próprio hábito de consumo do cliente, né? Saber de quanto em quanto tempo ele compra, né? Qual que é o ticket médio desse cliente, né? Qual que eu vou fazer uma promoção, então faz a promoção para o cliente certo. Vai fazer promoção de um produto que o cliente não consome, que ele não, de uma marca que ele não está acostumado a comprar, isso aí tá tiro errado, né? E também... O consumidor talvez seja vegano, você está oferecendo picanha para ele, não faz? Exatamente, mano. Então, por Né? exemplo, assim, para finalizar aqui, por exemplo, você consegue entender onde está o seu cliente. É muito interessante algumas ferramentas que eu já vi. Você coloca no mapa de geolocalização, você coloca onde está a sua loja e, pelo cadastro do cliente, o cliente coloca o CEP dele. Então, você identifica por mapa de calor onde estão os clientes que estão consumindo de todos os canais e aonde você tem que fazer uma ação mais forte, que você tem potencial de crescimento e ainda não está atuando naquela região. E isso pode ser através até de um carro de som. Então, nós estamos falando de tanta tecnologia aqui, que se eu voltar com o carro de som, vai me ajudar nessa tecnologia em bairros que a loja ainda não está atendendo, ainda não está tendo um retorno legal, né? É interessante quando você diz isso, porque por muito tempo, eu imagino que uns 100 números de empresários sentiam dificuldade no marketing, porque fazia marketing, que se fosse rádio, TV, mas ele não conseguia o resultado que ele esperava, né? Aí veio a internet, o mercado digital, pega todas as técnicas do marketing, né? Quem é a persona, né? Quantas informações você precisa de saber desse cara para poder falar o que ele precisa de ouvir naquele horário, naquele local onde ele certamente estará. Isso que o marketing digital faz muito bem feito, a gente precisa de aprender muito. Você estava falando de clube de compras, por exemplo, tem lá o Super Nosso em Belo Horizonte também tem um clube de compras muito legal, onde você acessa promoções que os outros não acessam, só você, mas para isso tem que pagar por mês para fazer parte daquele seleto clube que tem acesso às melhores oportunidades, né? Então, assim, não falta alternativa. O que não dá é para ficar quieto esperando que as coisas aconteçam por osmose, né? Se você não fizer... Exatamente. Então, assim, tem até
algumas soluções hoje que a gente pensa assim, nossa, né, nós estamos falando de supernosso, estamos falando de Europa, mas vamos pensar no o que tem pronto hoje, né? O que tem hoje já para o pequeno e médio varejista que ele já pode utilizar sem ter que fazer grandes investimentos. Então, eu trouxe alguns produtos que, de repente, eles ainda não conhecem. Né? A gente pode até pedir as suas meninas seu apoio aí, de repente, depois de mandar nos links o site desse pessoal. Mas a gente tem, por exemplo, uma Scantec, né? Que é para o varejista. Se, se você permitir eu explicar aqui o que é cada um, se achar que é válido, eu explico, tá, Paulo? Fique à vontade, meu amigo. Beleza. Que é porque, assim, eu acho que o momento aqui é de tentar ajudar e colaborar com essas tendências e o que tem pronto, o que está disponível aí para o pequeno e médio varejista, tá? Mas a Scantec, por exemplo, é um clube de benefícios da indústria direto para o varejista. Então, o que ela faz? Ela proporciona, ela gera um portal e ela faz uma promoção. Por exemplo, se o dono da padaria, se o dono da mercearia, ele vender a Coca-Cola, ela vai falar assim, olha, vende a Fanta Guaraná, bonifica a Fanta Guaraná para o seu cliente. E essa Fanta Guaraná, ela vai ser paga pela indústria como ação de marketing. Então, o seu cliente vai conseguir um produto bonificado, ele vai ganhar uma Fanta Guaraná, você vai, o dono do estabelecimento vai fazer a venda e quem vai pagar por essa Fanta Guaraná que foi para o consumidor final vai ser a indústria como ação de marketing. Aí fala assim, nossa, mas isso é tudo muito bonito. E não tem custo. Não tem custo para o varejista. Por quê? Isso é uma troca de informações que é bom para a indústria, é bom para o varejista e é bom para o consumidor final. Então, nós estamos falando aqui, o que vale hoje? É informação. Então, a Scantec nada mais é que uma empresa de informação. E para o varejista, que ainda não tem, vale muito a pena, porque não tem custo para vocês. Vocês não são obrigados a participar de promoções, vocês vão participar das promoções que vocês acharem que é válido de acordo com o seu mix de produto. Esse é um produto bem legal que está disponível para vocês. Quem quiser, pode deixar a mensagem aí no chat, que eu tenho uns videozinhos, eu mando para vocês. Vou ter o maior prazer de evoluir aí, para vocês conhecerem mais sobre esses produtos, tá? O mercado farmacêutico também tem algo parecido com isso. A gente chama de PBM. E também o laboratório atua fortemente para poder fazer esse marketing também, oferecendo descontos, um acesso diferenciado. E tem que fazer uso disso tudo, porque para o varejista não muda nada, ele vende do mesmo jeito, né? Exatamente. E ele consegue. E nós estamos falando da briga dos grandes, as grandes redes, elas estão chegando cada vez mais, né? No interior. Então, cada dia que passa, a gente vê novas lojas de grandes redes aí nas entradas das cidades, nas saídas estratégicas. Então, são soluções que deixam o varejista regional competitivo. Tá? Sim. A gente tem também, assim, falando ele usa a mesma estratégia do grande, né? A mesma ferramenta. Isso aí, pronto, já chegou no ponto. É isso aí que a gente vem trazendo, porque parece que é uma coisa de outro mundo, mas está pronto e está acessível. Tá? Acho que é o principal mercado, né? A gente fala também falando de um pouquinho de sustentabilidade, de ESG, né, que está em alta. Tem se falado muito de sustentabilidade e tem um produto novo que foi criado que ele chama Cupom Verde. Inclusive o meu diretor comercial, ele é o cofundador e o CEO do projeto. O que se resume no Cupom Verde? Ele consegue gerar para o varejista uma redução de consumo de bobina mesmo, porque o cupom fiscal ele vai direto para o celular do cliente. Então não imprime a bobina. E tem muita coisa por trás da bobina, porque o papel térmico ele não é
biodegradável e ele ainda tem alguns compostos químicos ali que agridem o meio ambiente e pode ser nocivo até mesmo para a gente. Então, é um projeto que também, validando com a Software House, ele fica disponível para deixar instalado no caixa do supermercado e o cupom deixa de ser impresso. Então, a gente tem também alguns vídeos mostrando, bem bacana, e é um projeto bem legal. Então, você, além de conseguir o varejista reduzir o custo dele com as bobinas, ele vai estar ajudando aí a questão como uma empresa aí mais sustentável, né? É um caminho bem legal que também na teoria está disponível aí para o varejista ter esse produto, dependendo aí se ele entender que é válido para o negócio dele, é um produto que teoricamente é sem custo também. Então, eu tentei trazer algumas coisas assim, mas sem custo aí para você, para o varejista entender que existem soluções hoje que não precisam de investimento, tá? Entendi. Ô Vitor, e vamos falar agora a respeito de ERP. É coisa que a Somos faz, é coisa que você trabalha, né? Você tem grande experiência nisso. O que você tem visto aí que é um diferencial competitivo que o software pode oferecer ao varejista para que ele possa se diferenciar no mercado? Olha, Paulinho, o que eu vejo muito é as dificuldades do varejista de não ter um software focado no segmento, um software que não atende todo o processo da cadeia ali varejista, né, de pedido de compra, de entrada de nota, formação de preço, né, o dia a dia aí do varejista, controle de estoque, financeiro, o contábil, fiscal. Então, o varejista que não tem um software especializado no segmento dele, ele sofre. O suporte é uma dor de qualquer software, de qualquer segmento. Então, tem que se ter uma empresa que consiga te atender dentro das suas expectativas. Não é resolver tudo em 30 segundos, mas sempre que necessário você ter o contato e ter uma solução dentro do que a gente fala de um SLA acordado, né? Service Level Agreement, nível de serviço acordado. Então, dentro do que foi acordado em contrato, dentro da expectativa, você ser atendido. As novas tecnologias, elas estão chegando aí, né, e fazendo um grande diferencial nos softwares. Então, hoje, por exemplo, os softwares em nuvem é a grande realidade, né? Assim, os novos desenvolvimentos são softwares em nuvem, que ele vai proporcionar aí para o varejista mobilidade, acessar o sistema de onde ele estiver, ele vai ter segurança da informação, não vai ficar preocupando com backup, com o servidor local. Então, são essas questões aí que são hoje diferenciais para a decisão de um software, né? Eu brinco muito, eu falo muito no dia a dia, eu falo que software é igual carro. Se ele não está te dando dor de cabeça, não faz sentido você buscar. Se ele está te levando aonde você precisa, está te trazendo dentro das suas condições, não tem tanta necessidade de você buscar uma nova solução. Mas se ele começa a ter um problema, ele começa a ter que levar na oficina, começa a te dar dor de cabeça, você começa a olhar para fora e vai querer uma troca. Então, nesse momento de troca, vale muito a pena já olhar um software que está dentro do seu segmento, utilizando as principais tecnologias e seja uma referência no seu segmento e na sua região. Eu fico fazendo uma comparação aí de tudo que você falou a respeito de ERP com o que aconteceu com a nossa live aí no começo, né? De uma hora para outra caiu tudo, e isso é tecnologia, cai, né? Tecnologia dá bug, às vezes não depende só do software, às vezes é equipamento, infra que dá problema e por aí vai. E aí eu fico lembrando também que nesses 20 e poucos anos da Somos, uma das coisas que mais nos diferenciou no mercado, e sempre foi um valor muito grande para nós, que é comprometimento.
Você tem o compromisso com o cliente, caiu, mas nós vamos levantar. Deu problema, mas nós vamos resolver, porque problema sempre vai dar, né? A disposição dessa equipe de se comprometer a resolver no menor tempo e da melhor forma faz muita diferença. E outras coisas que vêm no dia a dia, como as integrações, né? Agora nós temos aí Pix, né? Um controle importantíssimo que existe aí para empresários, varejista, por exemplo, né? O Pix tomou conta do Brasil, é uma coisa que tem muito valor. E aí a gente vai colocando uma coisa ou outra no software, agregando, porque no final o olhar para a necessidade do cliente é muito importante, né, Vitor? Exatamente. É isso aí. Acho que é exatamente esse. Você fez um resumo aí dessas importâncias. E é o foco, né? Assim, o trabalho, o foco do varejista é foco no cliente. Trabalhar a diminuir cada vez mais o atrito, né? Que tem se falado muito de diminuir o atrito, porque o cliente, quando ele está na loja física, ele entra para a loja física, ele, no momento de compra, ele está confortável, porque ele está comprando, ele está escolhendo as coisas que ele quer. Mas no momento de pagamento, ele quer mais do que rápido resolver aquilo ali e ir embora. Se possível, ele pegava o carrinho com o RFID, passava na porta, já debitava no cartão de crédito e ele já ia embora para casa dele. Então, essa questão do atendimento do cliente, tanto da software house para o varejista e o varejista para o seu cliente final, é redução de atritos, né? Não, evitar o máximo de problema que seja o mais confortável possível para que flua, né? Para que o negócio... Ninguém gosta de fila, né, cara? Ninguém gosta de fila, ninguém gosta de fila em atendimento, ninguém gosta de fila em suporte, ninguém gosta de fila em supermercado. Então, acho que foi em cima disso, que é redução de Nem para atraso. receber no banco, né? Oi? E nem para receber o dinheiro no banco da aposentadoria lá, a fila é gostosa. Exatamente. Mas é mais palatável. Ô Vitor, e aí você agora há pouco falou a respeito dessa tendência das grandes redes chegar nas cidades do interior. Elas trazem consigo uma inteligência de negócio, elas trazem consigo estratégias de grandes empresários, grandes empreendedores, estrategistas, né, na arte da administração. São empresas que têm uma base de dados interessantíssima, que gera informação para a tomada de decisão, né? E eu fico imaginando como é que o pequeno empresário que está situado aí no interior desse nosso país, ele pode se preparar. Quais são essas dicas que você poderia dar, até mesmo para a gente fechar esse bom papo de hoje? Quais seriam as suas dicas, aconselhamentos, para que eles possam enfrentar essa nova fase, onde o pequenininho de bairro concorre com uma loja, uma unidade de uma grande rede? É um desafio, tá, Paulo? Porque a gente pega hoje, se você for pegar hoje as grandes redes, eles estão investindo tanto em lojas hoje, que, por exemplo, em condomínios, eles estão investindo naquele modelo de be honest, né, que é o autosserviço, tá tudo ali, o próprio cliente passa, pega e vai embora. Eles estão investindo em lojas menores para entrar em cidades menores, eles vão chegar e já vão levar com eles toda essa tecnologia que nós falamos aqui. O que seria como dica, né? A gente vê que pode ajudar aí o supermercadista, o planificador, o pessoal do açougue, o varejo geral. Principalmente aonde existe atendimento, que seria exatamente pegando o modelo do supermercado, o açougue, padaria, hortifruti, onde você tem pessoas envolvidas para você ter um atendimento diferenciado. É uma dificuldade das grandes redes e eu tenho visto bastante supermercadista do interior investindo principalmente açougue e padaria
porque é onde ele consegue fazer um atendimento mais próximo, de proximidade, agradável, com produtos de qualidade, com Focar na experiência. experiência, Oi? focar na experiência do cliente, na experiência de consumo, de compra. Exatamente, né? Focado conhecendo o cliente, focado na experiência dele. Nesse momento, nesse exemplo de experiência, a gente pode também falar do principal motivo aqui dessa live de hoje, né? Assim, prestar dentro, começar a ter mais canais, né? Optar, dar opções para o cliente adquirir o produto de várias formas diferentes. Hoje existem muitas ferramentas, como nós já falamos, muitas ferramentas que não são ferramentas que você vai gastar muito no projeto de implantação, de colocar isso disponível para o seu cliente. Então, é basicamente em cima disso, de fazer o investimento, conhecer o hábito, conhecer o seu cliente e tentar fazer um atendimento que faça a experiência dele ser melhor do que uma experiência numa grande rede, que ele fica lá solto, ele mesmo faz todo o serviço, ele mesmo pega, ele não tem uma atenção que você, varejista, pequeno e médio, consegue fazer de uma forma bem diferenciada. Eu acho que esse é o principal recado que eu poderia trazer para eles, aproveitando as tecnologias disponíveis, acessíveis, e pensar sempre nisso, e proporcionar cada vez uma experiência melhor para os clientes deles. Entendo. Acho que é bem por aí mesmo, né? Eu acho que o pequeno empreendimento, ele tem condição de melhor personalizar, né, tudo que ele tem, com foco no cliente. A experiência de compra pode ser muito diferenciada. Tanto é que, se você for dar uma olhada nos varejistas, nos melhores supermercados de Minas Gerais, um dos mais aplaudidos em Belo Horizonte, não faz parte de grandes redes, né? Tem algumas unidades, mas está muito longe de ser uma grande rede em termos de número de unidades. Mas o produto é diferenciado, o atendimento é diferenciado, o preço também é diferenciado, você paga por aquilo, né? Mas não há como sair de dentro de um supermercado daquele questionando se o tomate tem uma única pinta, que o considere um produto de segunda, né? Essa experiência de você estar num supermercado e comer uma pizza de extrema qualidade, ou de encontrar lá um salame que você só encontra do outro lado do mundo, faz com que você crie uma fidelidade do cliente, que ele está disposto até te pagar mais por isso e ficar com você, né? Então, um exemplo que me veio lembrando dessas experiências aí de supermercado em Belo Horizonte, que eu acho que ilustra muito bem o que você veio propor para a gente aqui nessa noite. Sim, e é isso mesmo. Essa rede aí, a gente, ela é famosa, né? Assim, ela tem até alguns casos aí do pessoal que vem do interior passear em Belo Horizonte para conhecer a loja. Então a experiência é tão forte que ele virou ponto turístico, né? Então o pessoal Ah, vem para conhecer um, a loja, vem para Belo Horizonte para conhecer a loja. Então olha a um dia força que é a experiência. um dia eu entrei no site, eu não sei se foi na rede social ou no site lá, né, o supermercado que a gente está dizendo, eu imagino que o seu seja o mesmo, o Verde Mar. Eu vi uma pessoa lá do Rio de Janeiro escrevendo, pelo amor de Deus, inaugura uma unidade aqui no Rio, né? Olha para você ver, né? Lá do outro lado, lá na beira do mar, o cara pensando, olha, eu quero ser atendido como eu fui atendido, eu quero encontrar o que eu encontro lá. E isso é muito diferencial, né? Porque às vezes você tem um pequeno negócio, você acha que não, mas você trata o seu cliente de uma tal forma, você encontra alguma coisa lá tão diferenciada, que mesmo sendo pequenininho, a fidelidade é para o resto da vida. E cliente fiel é o que qualquer negócio precisa, né? Exatamente, exatamente. Então é isso Ô, aí. Vitor, Em resumo, nós rodamos e caímos no atender bem o cliente.
É o Exatamente. resultado. Atender bem o cliente, foco no cliente, nos nossos negócios, nós aqui enquanto somos, você aí em todo varejo, os nossos clientes do varejo em geral, vamos todo mundo focar no cliente, que essa estratégia tem erro não. Eu quero te agradecer, Vitor, por essas dicas que você trouxe aqui, enriqueceu o nosso projeto Gestão do Zero, dizer às pessoas que nos acompanham, continuem nos assistindo. Tem outros vídeos lá no nosso perfil no Instagram que falam de coisas também realmente muito importantes. E te agradecer que você se sinta muito acolhido e bem-vindo aqui em tudo que a gente faz. Você é um parceiro de primeira grandeza e que eu admiro muito, que é estar sempre aqui batendo essa bola com você. Tá bom? Muito obrigado aí pelas dicas. Cara, eu fico muito feliz pela oportunidade. Sempre que possível, que você precisar, cara, eu estou disponível. Quero muito agregar cada vez mais aí. E a gente aprende junto, né? Todo dia, a gente sempre conversa. Quando a gente começa a conversar, a gente sempre brinca, né? Quando eu converso com você, que nós estamos aprendendo toda hora, né? Então, todo dia, toda hora. Eu acho que essa é a ideia fantástica aí de você fazer esses compartilhamentos, eu acompanho também. E é isso aí, conta comigo. Se vocês precisarem, quem quiser, eu sempre falo mais com foco em varejo supermercadista, mas eu sou muito ativo no LinkedIn. Então lá, se vocês pesquisarem pelo Victor Matina, no LinkedIn vocês vão me encontrar lá semanalmente. Eu tento sempre compartilhar algumas coisas bacanas lá que eu venho, né, no meu dia a dia, que eu vejo que é interessante para vocês. E agradeço demais, tá, Paulinho? Você, a sua equipe, por tudo. E contem comigo, tá bom? Tá combinado. Então a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.